Quem nunca passou por aquela frustração, né, de ter um projeto com um plano que parecia perfeito, mas que na prática desandou completamente? Se isso já aconteceu, saiba que essa é a regra, não a exceção. Hoje a gente vai mergulhar numa forma de trabalhar que, olha só, na verdade abraça o caos, que transforma a incerteza em inovação. Vamos entender de vez como o tal do pensamento ágil e o framework Scrum podem virar o jogo na execução. Essa frase nossa, ela é perfeita para começar a nossa conversa. Pensa só, você planeja a viagem dos sonhos, roteiro, horários, tudo certinho. Aí no primeiro dia cai um temporal e a estrada principal fecha. E agora? Aquele seu plano super detalhado? Já era. A realidade, o tal campo de batalha, sempre traz surpresas. E o segredo não é tentar evitar as surpresas, mas sim saber o que fazer quando elas aparecem. E aqui fica bem claro o contraste entre as duas mentalidades. O modelo antigo, o cascata, é como construir uma casa seguindo a planta à risca. Cada tijolo no seu lugar, sem desvios. Não dá para chegar no meio da obra e falar, queria essa parede um pouquinho mais para lá. Já era. Agora, a execução ágil é totalmente diferente. É como esculpir em argila. Você tem uma ideia do que quer criar, claro, mas vai moldando, ajustando, sentindo a peça conforme avança. É um processo vivo que responde ao que a gente aprende no caminho. Pois é, nesse nosso mundo que muda, a cada segundo, a ideia de um plano perfeito é pura ilusão, é uma miragem. E ser ágil não significa não ter um plano, viu? Não é sair fazendo as coisas sem rumo. É sobre trocar o mapa, que é estático, por uma bússola. Uma bússola que te dá a direção, o norte, e te permite recalcular a rota a qualquer momento. Apareceu um obstáculo? Um concorrente lançou algo novo? O parceiro mudou de ideia? Sem pânico, a gente ajusta a rota e continua em frente. E o mais legal é que a solução para esse dilema todo não é um software caríssimo ou um processo super complicado, não. A resposta está numa mudança de mentalidade, uma virada de chave. Lá em 2001, um grupo de pessoas muito inteligentes se reuniu e propôs uma nova filosofia de trabalho. E o que saiu dali foi um verdadeiro divisor de águas, o Manifesto Ágil. E aqui está o coração, a genialidade do manifesto resumida em 4 valores. Presta atenção na estrutura. Uma coisa mais que outra. A palavra-chave é essa, mais que. Ninguém está falando para jogar fora os processos, as ferramentas ou a documentação de jeito nenhum. A questão é de prioridade, o que gera mais valor no final do dia. São as pessoas conversando, é o projeto funcionando de verdade, é a colaboração com o cliente e, claro, é a nossa capacidade de se adaptar. É uma virada de foco, entende? O que vem primeiro? Tá, legal. A filosofia bonita a gente entendeu, mas e na prática? No dia a dia, como é que isso funciona? É aí que entra o Scrum. Pensa no Scrum como um motor que pega toda essa filosofia ágil e transforma em resultado de verdade, em coisa concreta. Bora ver como essa engrenagem toda gira? E a definição do Scrum é, na verdade, super simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Ele não é um manual de regras, um passo a passo engessado. A melhor tradução para framework é moldura de trabalho. É isso. Ele te dá uma moldura, uma estrutura básica, e dentro dela, a equipe tem a liberdade para trabalhar de forma criativa e resolver problemas que são, por natureza, complexos. E o coração do Scrum bate num ritmo constante. Essa batida se chama sprint. Pensa em sprints como mini projetos, ciclos bem curtinhos, de 1 a 4 semanas. E por que isso é tão genial? Porque obriga o time a entregar algo de valor, algo que funciona em um período curto. Sabe aquela coisa de deixar para a última hora? Acabou. Isso cria um fluxo contínuo de entregas e um progresso que todo mundo consegue ver. E aqui está um dos maiores superpoderes do Scrum. Ele age como um espelho, sabe? Ele reflete, sem dó, como a equipe e a gestão estão funcionando. Sabe aqueles probleminhas, aqueles gargalos que a gente costuma varrer para debaixo do tapete? Com o Scrum, não dá. Tudo fica visível. E quando a gente vê o problema, a gente é forçado a lidar com ele e a melhorar. Sempre. É um ciclo de melhoria sem fim. Mas beleza, quem são as pessoas que fazem tudo isso acontecer? Quem são os protagonistas dessa história? O Scrum se baseia numa unidade fundamental que é pequena, mas muito poderosa: o time. Vamos dar uma olhada nos 3 papéis essenciais que fazem a mágica acontecer. Basicamente, a gente tem 3 papéis, 3 responsabilidades bem definidas. E o ponto mais importante aqui, que precisa ficar claro, é que não existe um chefe tradicional. Não tem aquela hierarquia de um manda e o outro obedece. Cada um tem a sua função e o sucesso do projeto depende totalmente da colaboração e da sintonia entre eles. Primeiro, temos o Product Owner,
ou PO. Pensa no PO como o capitão do navio. Ele não fica lá gritando com os remadores sobre como remar mais rápido, não. A função dele é olhar para o horizonte, entender o mapa do mercado, as correntes e definir o destino. É ele quem garante que o navio está sempre navegando na direção que vai trazer o maior tesouro, ou seja, o máximo de valor. Depois vem o Scrum Master. Esse papel é muitas vezes confundido com o de gerente, mas é bem diferente. O Scrum Master é como um técnico de futebol. Ele não entra em campo para fazer o gol. O papel dele é garantir que o gramado esteja perfeito, que a bola esteja cheia, que os jogadores conheçam as regras e que nada atrapalhe o time de jogar o seu melhor. Ele está ali para servir a equipe, para remover os obstáculos e não para dar ordens. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a equipe de desenvolvimento. Se o Scrum Master é o técnico, eles são os craques em campo, a galera que faz os gols acontecerem. E a palavra-chave aqui é autogerenciada. O PO, o capitão, aponta o destino, diz o que precisa ser feito, mas é o time com toda a sua habilidade e conhecimento que decide como vai fazer aquilo. Eles têm autonomia para definir a melhor tática para marcar o gol. Ok, então já conhecemos os jogadores e suas posições. Agora, como é que o jogo rola? O Scrum cria um ritmo de trabalho, uma cadência, através de alguns eventos-chave. Pensa nesses eventos como os rituais que mantêm o time todo sincronizado, focado e jogando junto. É um ciclo que se repete a cada sprint. Tudo começa com planejamento, onde o time define o que vai ser feito e como. Depois, todo santo dia, tem uma reuniãozinha rápida, de 15 minutos, só para alinhar o jogo e ver se tem alguma coisa atrapalhando. No final do ciclo, o time mostra o que foi feito e, o mais importante de tudo, eles param para conversar sobre o próprio processo. O que a gente fez bem? Onde a gente pode melhorar? É um ciclo constante de fazer, aprender e melhorar. E no fim das contas, toda essa estrutura, todos esses papéis e eventos se apoiam em 3 pilares. 3 ideias bem simples, mas que são a base de tudo. Primeiro, transparência. O jogo é aberto. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Segundo, inspeção. A gente está o tempo todo olhando para o trabalho, para o processo, para ver se está dando certo. E terceiro, adaptação. Se a gente vê que algo não está legal, a gente muda. Na hora. Simples assim. É o famoso aprender fazendo. Então, para fechar, da próxima vez que um plano detalhado não sobreviver ao primeiro contato com a realidade, talvez seja hora de pensar que o problema não é o plano em si, mas a ideia de que um plano pode ser fixo. A agilidade é um convite para a gente aprender a dançar com a incerteza e não lutar contra ela. A grande questão deixa de ser, será que o projeto vai mudar? E passa a ser, como o nosso time vai se adaptar quando ele mudar.